Chegou! RTX 5060, galerinha! Placa de vídeo recém-lançada. Será que ela vale a pena o investimento ou seria essa mais um golpe da Nvidia? Fala galera, Renan Guimarães aqui, seja muito bem-vindo ao canal Tecnan. E aqui nessa caixa tem a minha nova RTX 5060. Sim, a minha nova que eu comprei para poder trazer esse conteúdo aqui o mais rápido possível para vocês no canal, galera. Falo de antemão para vocês, cara, não tem nada patrocinado, não recebi nada de nenhuma loja, não. Peguei meu dinheiro, comprei para trazer os testes atualizados. Inclusive, uma das primeiras vezes que eu faço isso, cara, comprar uma placa em recém-lançada assim, custa aquele dinheirinho, né? Então, assim, é em prol de vocês mesmos, pra gente saber se realmente vale a pena trazer a 5060, né? Vamos ver se ela faz sentido ou não pra você. Lembrando que hoje a gente vai fazer o unboxing dela e aqueles primeiros testes iniciais, com alguns testes em jogos aí também pra vocês. E galera, falando sobre quanto, ó, eu gastei, eu investi pra trazer essa placa de vídeo pra vocês, tem aqui todo o histórico no nosso aplicativo Tecnan, beleza? Se você vir aqui e pesquisar, né, por 5060, você vai achar todas as ofertas relacionadas a 5060, inclusive a versão TI dela. Hoje não vem ao caso a TI, pra gente vem ao caso a 5060, versãozinha normal aí, que foi recém-lançada aí aqui da Gigabyte, tá? Eu também paguei em torno aqui de 2.690, esse aqui foi a última oferta que a gente teve no nosso aplicativo e também no nosso grupo de ofertas, tanto que aqui você tem o botãozinho pro nosso post, direto no grupo de ofertas, beleza? E o nosso aplicativo, ele não substitui o grupo de ofertas, ele tá ali como uma ferramenta extra pra vocês, tá, galera? Só pra ficar ciente aí mesmo aqui, ó. Então vocês participem do nosso grupo e também tenha o nosso aplicativo, porque aqui você consegue pesquisar todas as ofertas que a gente postou e navegar em categorias de forma mais fácil e prática. Mas lembra você, cara, que todas as ofertas aqui do nosso aplicativo é só de hardware, beleza? Enquanto que a gente tem os outros grupos de ofertas, que você clicar aqui, você vai ter acesso a todos os grupos de ofertas que temos aqui do canal. Você pode participar, inclusive com ofertas de tech elétrico ou só hardware também, que aí ele vai ser mais ou menos equivalente ao nosso grupo, ao nosso aplicativo mesmo, né? Mas é isso, cara, a gente tem ofertas gerais também, o grupo que manda só cupom de desconto para você aproveitar, oferta automotiva, notebook, tem o nosso bot de moedas. Pode conhecer também os nossos outros canais aqui, meu canal automotivo, meu canal de viagens, que a gente tem aí também para oferecer para vocês, fiquem à vontade. Então fica a dica aí para você economizar sempre com os grupos de ofertas e também o nosso aplicativo, e a gente vai ali pro meu outro cenário, pro meu outro estúdio, que a gente tem uma segunda sala aqui, só para fazer os unboxings para vocês, e a gente vai lá mostrar e ver se realmente vale ou não a pena, ou se a Nvidia meteu o golpe aí na gente mais uma vez, tá? Eu não sei, que vai me dizer. Então, galera, aqui nessa caixa, então, que veio a nossa RTX 5060. Confesso pra vocês, né, que é a primeira vez que eu vou fazer o unboxing, assim, de uma placa de vídeo lançamento. Então, vamos lá. Vamos perder tempo, não. Vamos fazer esse unboxing aqui. Lembra vocês que não importa qual é a loja que você vai comprar, porque pra mim o que importa é você pagar sempre mais barato. E é por isso que a gente tem o nosso grupo de ofertas. Bom, a mais barata que teve foi aqui na Terabyte, ó. É assim que ela tá vindo, ó. Veio com bastante papel aqui e a caixa, a nossa RTX 5060, meus amigos. Olha aí que caixa bonita, tá? Essa aqui é uma versãozinha da Gigabyte Dual Fan, tá? Tem a versão Triple Fan também, maiorzinha, mas aqui eu peguei Dual Fan justamente porque é mais barato mesmo, né? Aqui o intuito era pegar uma placa de vídeo um pouco mais em conta também para vocês. E ó, caixa bem bonita. Na verdade eu esperava até que fosse de um tamanho maior, mas é isso aí. É o que temos aí para hoje, ó. DLSS 4, Ray Tracing, Reflex Studio, WindForce 8G. Aqui na parte de trás a gente tem algumas características aqui de ventilação e tudo mais. Mas enfim, acho que isso agora é o que pouco importa, que a gente quer mesmo é abrir a caixa e ver como ela é por dentro. Vamos abrir, ó. Aqui então está a nossa placa de vídeo lacradinha aqui, ó, a nossa RTX 5060. Vamos ver o que mais tem aqui dentro da caixa. Mais nada, só um pequeno manualzinho mesmo. E é só isso, literalmente. Então vamos fazer o momento bonito, que todo mundo gosta, que é o momento de tirar o lacre. Vou deixar você aqui de lembrança. E ó, aqui então está a nossa, de fato, RTX 5060, modelinho Gigabyte Dual Fan, galerinha. Olha só, meus amigos. Veja que coisa interessante
que eu tenho para mostrar para vocês. Ela vem com conector de 8 pinos aqui PCI Express. Aqui, ó, na lateral vem escrito GB, GeForce RTX. Olhando aqui na parte do backplate, eu posso ver que é um backplate de plástico, ó. É plástico mesmo, né? Interessante. A carenagem dela também é de plástico. Eu sinto que ela é um modelinho bem mais leve de placa de vídeo que eu já peguei na atualidade. Ela é bem levinha mesmo, tá? Bem levinha mesmo. A gente conta então com 1, 2, 3 DisplayPort e aqui vai ser um HDMI, beleza? Agora o ponto que tá me chamando mais atenção, cara, é literalmente a PCB dessa placa de vídeo é muito pequenininha. Ela não é PCI Express X16. É X4, velho. É X4. Olha o tamanhozinho. Olha o tamanho. Eu vou pegar uma outra placa de vídeo só pra você ter uma noção, só pra você comparar. Veja bem aqui, eu tenho uma 580 aqui da Avenida, ó. Que ela é X4, ó, X16. E olha só a diferença. Conseguem notar a diferença de tamanho do PCI Express, ó? Como eu falei com vocês, né, a PCB dela, a placa lógica, é bem pequenininha mesmo, cara. É só desse tamanho mesmo aqui, ó, tá vendo? Chega até aqui, acabou, não tem mais nada. O resto é só dissipação de calor mesmo, né? Um dissipadorzão aqui com uns heat pipezinhos e mais dissipador aqui nessa parte daqui. O que mostra que provavelmente ela é uma placa de vídeo bem econômica, né? Geralmente as 60 nível de entrada, elas tendem a ser um pouco mais econômicas mesmo. Mas eu realmente fiquei surpreso com o tamanhozinho dessa placa de vídeo. Eu achei deveras interessante. Não sabia que esse modelinho seria um PCI Express menorzinho assim não, viu? Interessante saber. Bom, galera, agora que vocês já viram aí o unboxing dela aí, a gente vai conferir então o nosso desempenho da 5060 aí nos dias atuais. A gente vai montar uma bancadinha ali com ela pra gente ter nossas primeiras impressões e primeiros testes com a RTX 5060. Será que vale a pena mesmo o investimento ou é só mais um golpe da Nvidia? Vamos lá! Rapaziada, já estamos aqui então com a nossa RTX 5060 instalada na nossa bancadinha de teste. Meus amigos, só pra fazer uma correção ali, que eu tava falando que a entradinha dela nessa PCI Express aqui era X4, não, é X8, tá? Porque o tamanho é muito parecido. Então na hora que eu peguei a placa eu achei tão pequenininho que você é um X4, não, na verdade é um X8, mas o tamanho realmente é bem pequenininho. Ela trabalha em PCI Express X8 5.0. Eu não tenho uma placa-mãe aqui com PCI Express 5.0, beleza? Mas saibam que ela funciona em PCI Express 5.0, tamanho X8, show? Beleza? A gente consegue conferir aqui, ó, pelo GPU-Z, né, que ela tem 8 GB de memória RAM, GDDR7, legal pra dedéu, largura de banda 128 bits, tecnologia 5 nanômetros, e é isso aí, cara, essa é a nossa Gigabyte RTX 5060. Já estamos com o Resizable Bar ativado, beleza? Isso também é bem importantinho pra ganhar um pouquinho mais de desempenho, bem interessante. Se a gente der uma olhadinha um pouquinho nas especificações da RTX 5060, né, bate tudo direitinho aqui com o que mostra o nosso querido GPU-Z, né, sendo 3840 shaders, que é a mesma coisa do que cores, beleza? Os TMU são 120, então tá batendo aqui 120, 8 GB de memória, que a gente já olhou aqui, GDDR7 e largura de banda de 128 bits. Então tá batendo tudo certinho, sem nenhum problema, tá tinindo, né, tinindo, plaquinha novinha, bem novinha. Se a gente olhar aqui, ó, nas recomendações aqui de jogos, né, pelo Tech Power Up, ela é uma placa voltada para o Full HD, beleza? 1080p. Mas a gente também pode jogar em 1444p com algumas ressalvas, né, diminuindo um pouquinho a qualidade do game, que ainda assim a gente consegue rodar, né, com esse amarelinho aqui em Quad HD. Agora, em 4K já fica um pouquinho complicado. Ela não coloca aqui como vermelhinho 4K, mas você com certeza vai se limitar bastante na qualidade gráfica dos jogos, tá? Em relação ao desempenho, até porque é uma placa de vídeo, né, meus amigos, de 8 GB de memória. 8 GB eu acho que ainda é o suficiente para 2025, 26, até mesmo 27 aí pra frente, mas pra quem tá com resoluções um pouco inferiores ao 4K. Pra 4K realmente, cara, a gente tem que pensar em coisas ali de 12 GB pra cima pra fazer algum sentido, né? É bem interessante isso daí também. Galera, se a gente olhar aqui a performance relativa da nossa 5060, a gente vai ver que ela é bem próxima de uma RX 7600 XT e muito próxima de uma RTX 4060. Além disso, se a gente olhar um pouquinho para as que estão ali no mesmo nível, 6650 XT, Arc B550 da Intel, 2080 e 4060 Ti, só que a versão de 8 GB também, né? A versão que tem ali 16 GB, 12 GB vai ser muito superior nesse caso, beleza? Mas a gente pode ver que ela tem uma diferença de só 4% mesmo, cara, em relação a uma 4060 Ti de 8 GB, então credencia ela a ser um pouquinho melhor custo-benefício, já que a 4060 Ti hoje a gente já nem tem
encontrando mais no mercado, né? E quando encontra tá com preço absurdamente caro. Já a 5060, não vou falar que é barato também não, mas sai no valor muito mais interessante em relação a 4060 Ti. Agora, até quando eu não sei, eu peguei o precinho de lançamento, não sei se vai aumentar, se vai baixar, como é que vai ser. A gente vai acompanhar isso ao longo do ano. Olhando para uma placa de vídeo que aparece muito aqui no canal, que é a RTX 3070, ela é 22% mais forte do que a 5060, mas ela tem tecnologias muito mais novas do que uma 3070, tá? Hoje a 3070 nem vende mais no mercado, vocês vão encontrar ela aí mais basicamente no mercado de usados aí, por exemplo, mas é porque ela aparece bastante no canal, porque é a placa de vídeo mais forte que eu tenho hoje em dia aqui, sem sobra de dúvidas. Mas então é isso, essa é a RTX 5060 aqui com suas especificações, que a gente já olhou aqui, que está bonitinho. Só para poder confirmar com vocês, a nossa bancada está sendo montada com o Ryzen 7 5700X, beleza? Por que eu tô montando com esse processador? Porque é o mais forte, mais poderoso que eu tenho hoje disponível pra gente testar. Um octa-core, 8 núcleos, 16 threads. Ele é sensacional, é um ótimo processador nos dias atuais e é o mais forte que eu tenho. E eu preciso ter um processador muito forte, muito potente, pra gente poder levar a placa de vídeo ao limite máximo dela. Não faz sentido eu colocar um processador mais fraquinho, que aí a gente teria uma limitação, e que o intuito do vídeo é mostrar o quão boa é a nossa 5060, o quanto longe ela pode chegar aqui nesse cenário. É claro que eu convido você a se inscrever no canal, porque nos próximos vídeos a gente vai testar muito a nossa 5060. Eu já peço pra você deixar nos comentários qual processador você quer que a gente coloque junto com a 5060. Eu tô pensando aqui em colocar um Xeon como o próximo processador a testar com ela. Só que aí, eu quero saber de você. Qual Xeon você acha que a gente deve colocar aqui? Qual Ryzen você acha que a gente deve colocar? Comenta, cara. É muito importante o seu comentário pra gente produzir os conteúdos. E sem mais delongas, então, a gente vai conferir aí, só confirmando, tá? Uma 1450 Steel Last e 32 GB de memória RAM. Inclusive, eu preciso ativar o XMP que não tá ativado pra gente começar a fazer os testes aqui, beleza? Vamos lá. Agora sim, com o XMP ativado em 3200 MHz, vamos testar aqui os jogos aqui na 5060, galera. Vamos lá, vamos lá. Galera, vamos lá, vamos pro clássico aqui. Primeiro eu vou testar aqui o CS2. Primeiro a gente vai testar em Full HD mesmo, beleza? Só pra gente ver como é que fica. Obviamente que primeiro eu vou deixar aqui no baixo, né? Porque eu sei que vocês gostam de ver a maior taxa de FPS possível. E iniciando a contagem de médias aqui, rapaziada, olha isso aí, hein? Olha só que bacana, galera. A gente tá pegando aí uma média agora de 468, 473, 469, bem interessante. A 5060 vai usando ali seus 70, né? 50 a 70% de uso. Vou ficar de olho também na temperatura, aparentemente uma boa temperatura, 60 graus, bem tranquilinha. Uso de VRAM no momento 4.6 GB, interessante, né? O teste não é para o processador, mas claro que ele influencia muito aqui no CS, já que o CS é um jogo muito CPU unbound. Então, para atingir médias de FPS como essas que vocês estão vendo na tela, tem que ter um ótimo processador, assim como o 5700X, né? Mas, calma, que isso aqui é só um teste pra gente ver o máximo de FPS que a gente consegue com a 5060 e o 5700X. Logo, logo a gente vai fazer o teste máximo de performance da 5060, né? Porque quando a gente joga o jogo no baixo, quem manda mais é o processador e nem tanto assim a placa de vídeo. Eu ainda faço esses testes aqui no CS porque eu sei que tem muita gente que gosta de ver testes do CS, mas ele não é o principal jogo pra gente testar e ver a performance máxima que a 5060 vai entregar, não é mesmo, rapaziada? Mas, a pedido de muitos de vocês, a gente sempre traz esses testes aí, trazendo o melhor possível, como vocês sempre pedem. E assim, talvez seja uma das melhores médias que a gente já conseguiu trazer aqui no CS2 no canal, hein? Realmente, é claro que o processador não faz o trabalho sozinho, precisa da placa de vídeo. Tá deveras interessante esse resultado aqui, uma média de 479, ou em alguns momentos pegando mais de 700 FPS, mano. Olha ali, 700! Que doideira, velho. Que da hora, rapaziada, que da hora, ó. Vai terminar o nosso testezinho aqui agora. A gente vai saber a média final em torno de 489 FPS. Interessante, 490 FPS. Bom, a gente vai testar também aqui em Quad HD, beleza? 1440p. E, cara, eu quero ver o que essa placa de vídeo entrega de máximo pra gente. Então eu vou colocar no alto aqui agora pra gente ver o que a gente consegue. Vamos lá. Iniciando as médias, então a gente começa a contar aqui. Como o CS2 não é um jogo super pesadão, apesar de hoje em dia ser bem mais pesado, a gente consegue botar aqui no alto, aqui no talo, no ultra, pegar uma média bem interessante. Olha só que legal, cara. A gente tá pegando uma média de 205 FPS. Ou seja, galerinha do monitor 180 Hz. Eu tô exatamente no teste agora usando o monitor 180 Hz. Tá muito legal, cara. Tá realmente muito fluido. Com certeza, se você não vai ter essa mesma noção vendo o vídeo no YouTube, porque o máximo de FPS que o YouTube permite é 60, né? Então eu já gravo os vídeos pra vocês em 60, mas, cara, tá rodando a 180 FPS aqui, maroto, lindo, pegando uma média de 200 FPS praticamente, em alguns momentos pegando mais de 200 FPS, olha lá, 291, 293, muito interessante. E utilizando bastante a 5060, ó, 100%, 99% de uso, interessante. Temperaturas em torno de 65 graus, gosto, achei bem legal, bem fria, tá? Realmente temperaturas muito boas dessa plaquinha de vídeo, né? A tecnologia, ela é engraçada, né, cara? Às vezes ela não dá um salto de performance muito grande, mas você viu o tamanhozinho que é a placa de vídeo, cara? Que a gente mostrou lá pra vocês um unboxing e tudo mais. E, assim, as coisas
todas diminuem de tamanho e aumentam ainda de performance. Por mais que não seja aquela super aumentada em relação a uma 4060, né? Ainda assim, cara, é interessantíssimo ver que o negócio diminuiu de tamanho e conseguiu ter aumento de performance. Eu acho isso sensacional, cara. Eu acho isso incrível, de verdade. Tá, realmente, aqui no CS2 tá um resultado muito interessante. E nesse teste aqui agora, né, no alto, no ultra, a gente consegue ver o poder realmente de verdade da placa de vídeo. Aqui o poder máximo aqui tá sendo pra ela. Importante informar também pra vocês, ó, 1% low na casa de 96 FPS, tá bem legal, tá realmente bem interessante. Gostei do resultado. Galera, vamos testar o Forza Horizon 5. Eu já vou testar aqui em 2K, que eu acho que em 2K já vai ficar interessante. E aqui no máximo, vamos ver o que ele entrega pra gente. Vamos lá, galera, vamos iniciar o nosso teste aqui no Forza Horizon 5 2K aqui, Quad HD, no Ultra, no Extreme, hein? A gente tá começando aqui. Esse teste aqui, ele sempre começa um pouquinho com menos de FPS, mas vai melhorando, vai aumentando. E eu tô achando interessante, cara. Tô achando um resultado bem satisfatório aqui pelo tipo de jogo casual que é o nosso querido Forza Horizon 5. Olha aí, tá pegando uma média de 48, em alguns momentos já ali bem se aproximando aos 60 FPS, né? E se você desligar ali o MSI Afterburner, ó, chegava ali no 60. Se você desliga o MSI Afterburner, cara, você nem sabe quantos FPS tá realmente muito próximo de 60. Olha só, em alguns momentos pegando um pico de 90, ó, 90, 100 FPS. A nossa média vai ficar em torno de 60. Mesmo rodando em Quad HD, tá realmente deveras interessantíssimo. Interessantíssimo, cara. Olha aí que bacana. Placa de vídeo aos seus 99% de uso. 60 graus, o que é uma temperatura excelente, né? Mais uma vez falando, bem tranquilo. Lembrando, cara, que é uma placa de vídeo econômica também, né? A fonte recomendada pra ela é uma fonte de 500 watts. Lembrando, 500 watts boa, né, galera? Certificadinha aí, se possível testada e aprovada aí pelo TechLab. A gente indica fontes pra vocês aí no link da descrição. É só você acessar o nosso aplicativo de ofertas que tem todas as fontes que a gente recomenda pra vocês, além, claro, das placas de vídeo, né? Mas é isso aí. Aqui o que eu posso ver, cara, que a gente vai ter uma performance até um pouquinho limitada, né? Como eu falei com vocês, depois de 2K, a VRAM importa muito, né? Ali importa muito mesmo. Já tá ali usando 8 GB, cara. E a nossa média final, 68. Gostei da média, mas estourou a VRAM. A gente pode ver que estourou a VRAM. Não deu nenhum problema por estar com a VRAM estourada, mas é isso. Talvez a gente conseguiria uma média um pouco mais interessante se tivesse um pouquinho mais de VRAM. Mas sim, gostei do resultado. Acho que mostra que se você roda aqui em 2K no Ultra, já tem uma média tão boa de 68 FPS. Full HD no Ultra, com certeza será ainda melhor. Vamos ver um próximo jogo. Galera, vamos testar mais um jogo aqui, ó. A gente vai testar agora o nosso querido God of War. A gente vai testar aqui em 1440p, beleza? Quad HD, 2K, chame como quiser. Cara, sem DLSS, sem nada ligado, porque o nosso teste aqui inicial, eu sei que é só uma preliminar, vamos dizer assim, pra gente ver do que a gente consegue ir de máximo aqui, de primeiro momento aqui, no Ultra, beleza? Como falei com vocês, a gente ainda vai testar muito essa placa de vídeo aqui no canal. Mas aqui as primeiras impressões, né? Tô pegando a plaquinha aqui pela primeira vez também. Quero ver como é que ela se sai aqui nesses principais jogos aqui, no máximo possível, e teste de renderização mesmo, tá? E vamos ver aqui o nosso resultado. Olha, tá até interessante, cara, deveras legal, ó. Lembrando que estamos aqui em 2K, Quad HD. Olha aí, ó, uma média nesse momento de 68 FPS. O jogo tá bonito, viu? Nó, tá lindo, cara. Que isso, show de bola mesmo. Eu gosto de fazer essas ceninhas assim de batalha, mais épicas assim, que é onde geralmente o frame rate pode ser um pouco mais prejudicado mesmo, né? Mas é isso aí, cara. Se o jogo se dá bem aqui nessas cenas aqui, ele vai se dar bem praticamente o jogo inteiro. Isso é bem interessante. Felizmente aqui o God não tem um benchmarkzinho exclusivo, mas senão seria bem legal, até mesmo pra gente poder fazer os comparativos depois, mas fazendo sempre essa mesma ceninha aqui pra poder fazer os comparativos, fica bem legal, fica bem de boa. E a médiazinha tá aí, ó, 67 FPS, tá vendo? A gente sair daqui, ó, vocês podem ver que o FPS aumenta, por isso que eu gosto de fazer o teste ali, tá vendo? Aqui o FPS aumenta bem tranquilamente. Mas é isso aí, ó, bonitão, show de bola. Galera, agora eu vou jogar aqui o Black Myth Wukong. Aqui eu acho que a gente não consegue jogar muito bem em 2K não, tá? Então eu vou deixar aqui em 1080p mesmo, beleza? E eu vou deixar no preset Ultra. Vamos ver como é que a gente se sai aqui 1080p Ultra. Qualquer coisa a gente tenta buscar uns 60 FPS de outra maneira. Vamos ver como é que a gente se sai. Bom, começando aqui os testes então, ó. Até que tá interessante, hein, galera? Olha só. Acho que sim, o Black Myth Wukong realmente, mais do que Full HD, vai ficar um pouquinho complicado. Não sei que a gente coloque o jogo numa qualidade de imagem inferior. Mas pra rodar no Ultra, é Full HDzão mesmo, cara. Full HDzão vai ficar legal. Imagem top, sensacional. A nossa média aqui de início tá em 70 FPS, usando 99% ali da placa de vídeo. Esse é um jogo como um jogo que exige mesmo de placa de vídeo. Esse é o teste mais pesado que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês. Eu não tenho um jogo mais pesado do que esse. Realmente é um jogo extremamente pesado. Então, como exige bastante, ó, 99% de uso no talo ali, exigindo bastante da placa de vídeo, estamos chegando ali num resultado de 71 graus, né? Um pouquinho mais quente que nos outros testes, mas ainda assim, muito frio, sabe? Por isso que tá ali com o gráfico em verdinho, né? Eu já falei pra vocês que, cara, a temperatura de placa de vídeo até uns 82 graus ali, tá safo, tá tranquilo. Passou de 82 é um ponto de alerta, passou de 85 tá quente, tá realmente bem quente, né? Bem interessante. Olha, agora a gente tem um pequeno stutterzinho ali,
bem de leve mesmo, mas nada que atrapalhe a jogatina, ainda mais de um jogo casual, né? Bem interessante, cara. Realmente vai entregando um resultado bem legal, né? O nosso 1% low tá na casa de 56 FPS, enquanto a média tá em 66. Então, assim, tá muito jogável, velho. Tá filé do boi, como diria o outro, tá realmente filé do boi. O uso de VRAM, 6 GB e meio quase, praticamente. Então, como eu falei com vocês, realmente em Full HD, tranquilo, cara. Hoje em dia, Full HD 8 GB é de boa, galera. É de boa, né? Eu vejo muita gente criticando o Full HD. Não, não, não. 8 GB ainda é de boa pra Full HD. Partindo pra 2K ali, né, Quad HD, talvez você comece a sentir um pouquinho, mas ainda vai. Em alguns jogos, como a gente viu ali no Forza Horizon 5, estourou um pouquinho de VRAM, mas o jogo entregou mais de 60 FPS pra gente. Foi de boa, né? Então é isso, né? Pra Full HD tá tranquilão ainda os 8 GB. E lembrando, cara, que o foco da 5060 a gente já viu ali no início, cara. É realmente o Full HD. Eu faço alguns testes aqui em Quad HD pra vocês verem até onde a placa de vídeo pode chegar. Porque, dependendo do título que você for jogar, dá sim pra jogar em 2K. Desde que você tenha um monitor 2K também pra poder fazer esse tipo de uso, né? Mas é isso, cara. Gostei do resultado do Black Myth Wukong, 68 FPS de média. Eu acho que ficamos muito bem. Deixa eu até tirar aqui da tela o MSI, ó. Olha aí, ó. A mínima foi de 23, mas só no inicinho ali mesmo, tranquilinho, né? A máxima de 76 e um quinto menor, 62. VRAM total usada, 6 GB. Gostei, cara. Realmente ficou deveras interessante aí o Black Myth Wukong em Full HD no Ultra, vamos lá de novo. Galera, eu não havia percebido, né? A gente tava já com a geração de quadros ativada aqui, beleza? Então, agora eu vou passar novamente aqui sem a geração ativada pra gente ver como que a gente fica, né? No modo sem a geração de quadros estar ativada. E pra aproveitar, eu vou meter um Ray Tracing aqui também pra gente ver se vai aguentar ou não. Vamos ver. Olha só. Eu vou reiniciar as médias aqui e aqui a gente consegue ver uma diferença bem grande do que o gerador de quadros realmente faz diferença. E, cara, eu vou te falar, realmente ficou bem legal a geração de quadros, porque, como eu falei com vocês, eu nem tinha percebido que ela tava ativada ali de primeira, e eu não notei, tipo assim, não tem nenhum bugzinho, não notei nada de diferente no teste. Realmente ficou muito bom, né? Realmente ficou deveras interessante a geração de quadros aí da 5060. Gostei realmente do resultado, né? A título de comparação. Agora, sem a geração de quadros e com Ray Tracing no Ultra, a gente ainda tem uma média interessante que dá pra jogar o jogo, tá? Tá uma média de 42, que, cara, na boa, se você for jogar, o negócio é fazer isso aqui, ó. Nem olha o nosso querido Afterburner, joga o jogo, às vezes você nem repara que tá rodando com um FPS um pouquinho menor, já que é um jogo mais casual. Realmente bem legal, bem interessante. Mas voltando aqui o nosso Afterburner, esse é o nosso resultado aí, cara. A gente vai ficar com a média aí mais ou menos de 41 FPS aqui no Black Myth Wukong. Nosso jogo mais pesado pra testar com a 5060. Galera, um outro jogo que dá pra gente brincar aqui, ver as questões aqui de geração de quadro, DLSS e tudo mais, é o Cyberpunk. Então primeiro eu vou deixar aqui, ó, com o Ray Tracing ativado no Ultra e vou desligar o DLSS, beleza? A gente desliga, mantém aqui a geração de quadros desativada, só pra gente ver, tem uma base de comparativo rapidinho, beleza? Mas a gente tá aqui no Ultra, beleza? E 1080p, porque 2K aqui não vai rolar não. Vamos ver aqui como é que a gente se sai. Ó, o teste iniciou bem pesado, hein? Aqui ficou pesadão mesmo, mano. 99% de uso, 65 graus, tranquilo. Mas a gente tá ali numa média de 27. O início do teste ele é um pouquinho pesado mesmo, ele tende a melhorar conforme vai passando aqui o teste pra gente. Eu vou ser sincero, que sem o DLSS aqui, o negócio fica meio complicadinho de jogar lá. Média de 27 FPS. Essa parte de fora aqui costuma melhorar um pouquinho. Nossa média deve ficar um pouquinho melhor. A gente já tá ali com 44 FPS, 42. Mas eu acho que não vai passar desses 44 aí, não. Até que passou um pouquinho, mas não passa muito disso, não, né? É isso aí. A média vai ficar em 33 FPS, o que é uma média jogável, né? Pra um jogo casual, como é o Cyberpunk. Mas ainda longe um pouquinho do ideal que a gente quer. Então, realmente aqui, é só pra gente ter esse comparativo da geração de quadros e também aí do DLSS ativado aqui na nossa querida 5060. Esse é o resultado, então, que a gente vai ter aproximado aí com a nossa querida 5060 no modo performance bruta. Então, agora vamos ver se as tecnologias aqui da nossa 5060 vai nos trazer uma performance mais legal agora. Continuamos aqui com o Ray Tracing ativado no Ultra, o jogo todo no Ultra, e eu ativei aqui agora o Frame Generation em 4x. Eu quero ver o máximo que ele vai entregar aqui pra gente já de cara. Vamos ver. Beleza, começamos os testes aqui. Caraca, mano, que da hora, mano, a gente poder ver aqui a nossa média e o nosso FPS subindo pra caramba, mano, pra caramba mesmo, tá? A gente tá com uma média de 180 agora FPS. O lado negativo, né, da gente ter o Frame Generation é que a gente aumenta um pouco o input lag, né? Isso é um fato, né, galera? Não tem o que se discutir. Mas, tá lá, nosso 1% low na casa de 17 FPS justamente por isso. Vocês podem ver que a linha aqui, ó, do
do frame time, ali em cima, você vê que ela não fica uma linha, ela fica um monte de tracinho assim, né? Mas a sensação de fluidez realmente tá nitidamente essa mesmo, né? A média tá de 190, eu que tô usando o monitor 180 Hz aqui, com certeza posso afirmar pra vocês que o jogo sim está nessa taxa de FPS. Isso é deveras interessante, cara, né? O Frame Generation realmente funciona aqui com a 5060, eu queria mostrar pra vocês que é interessante, deveras, pra um jogo casual como... Olha, jogo competitivo esquece, mas um jogo casual como esse resolve muito bem a situação, né? Ray Tracing ativado e a gente conseguiu aí, com Ray Tracing no Ultra, pegar uma média muito legal. Agora, será que em 2K, Quad HD, melhora um pouquinho pra gente conseguir jogar esse jogo com Frame Generation? Eu vou colocar só pra gente ver se a gente consegue rodar esse jogo no 2K um pouco mais tranquilo com Frame Generation. Está aí, ó, começou o teste agora em Quad HD e sim, cara, é uma estratégia deveras interessante de você utilizar, né? Pra conseguir jogar em resoluções mais altas, utilizar aí esse recurso que a gente tem. Só que, em contrapartida, vocês podem olhar ali que o nosso VRAM estoura. Já tá em 8 GB, mano. Ela já tá estouradaça. Aqui a gente tem... quando a VRAM estoura, a gente ainda tem pelo menos aqui bastante memória RAM disponível. Eu tô com 32 GB aqui pra fazer o teste. Mas, num setup comum, que a galera costuma utilizar 16 GB, também estaria quase estourado a RAM. Já tava utilizando ali 15 GB praticamente. Então, o sistema como um todo está trabalhando no limite, no máximo. Mas tá entregando muito FPS na tela, né? 143 de média. Tá bonito o jogo, né? Não dá pra negar. Tá bem legal, tá bem interessante. DLSS ativado, bonitão no Ultra. Né? DLSS não, né? O Ray Tracing ativado no Ultra. Tá realmente legal. Eu gostei, cara. O Cyberpunk é bom porque a gente pode testar várias formas de comparativos aqui pra um mesmo cenário de jogo. Achei deveras interessante. Eu queria mostrar um pouquinho mais de vocês aí, de primeiras impressões aí da 5060. Mas é claro que vai vir mais testes, um pouco mais natural que a gente faz, né? Com aquele comparativozinho, com 2 HUDs aqui, no baixo, no alto junto. E claro, com os processadores que vocês comentaram pra gente trazer aí.